1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Amém? Até aí, a igreja pode sentar-se com a graça do Todo-Poderoso. Amados, estamos dando continuidade à exposição de 1 Coríntios, epístola esta que é muito pertinente para os nossos dias, quando consideramos o povo problemático de Corinto, né? E mesmo sendo um povo muito problemático, mesmo sendo uma igreja muito problemática, o Senhor trata com eles como igreja. A gente viu na semana passada, nos 9 primeiros versículos, o cuidado que Paulo tem ao se referir a este povo. Ele se refere a eles como chamados, como santificados, como santos. Por mais que a igreja passe por problemas, ela ainda é a igreja do Senhor. Amém? Em alguns momentos a gente fica um pouco desacreditado da igreja, particularmente eu já fiquei, porque é tanto escândalo, né? É tanta loucura que a gente vê, que chega ao nosso conhecimento, só que nós não podemos desistir. Amém? O problema da igreja não é a igreja. O problema da igreja nem necessariamente é as pessoas. São os líderes que fazem da igreja o que querem. Tem algumas pessoas também que são problema, não vamos negar, mas essas Deus vai tratando e Deus vai santificando o seu povo. Pois bem, Paulo ele começa a segunda parte, né, de 1 Coríntios, trazendo uma direção, mais do que um pedido, uma convocação, uma ordem. Paulo ele não era um líder tóxico, mas ele também não era um líder apático. Quando ele tinha que dar uma ordem clara, uma ordem dura, ele dá. Ele começa o versículo 10 falando rogo-vos. Esse rogo-vos, ele traz essa ideia de uma ordem. Olha, eu estou suplicando a vocês. Eu rogo a vocês. Eu estou dando uma direção a vocês. Façam dessa forma. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo estava usando a autoridade que ele tinha em Cristo para trazer essa direção para a igreja. Paulo sendo um líder, ele tinha essa autoridade. Paulo sendo um pastor, Paulo sendo um apóstolo, ele tinha essa autoridade. Rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela precisa de liderança. Por que ela precisa de liderança? Porque é a vontade de Deus. Deus estabelece líderes
e Deus age através das lideranças. Ele institui a humanidade e elege Adão para liderar. Depois de Adão, passam-se gerações, ele podia simplesmente fazer o povo surgir do nada, ou das famílias que ali estavam, mas ele faz questão de chamar Abraão para quê? Para liderar. Ele chama Isaac, chama Jacó, depois chama Moisés e tantos outros. Por quê? Porque Deus age através da organização. Inclusive, Paulo fala que nós devemos fazer tudo com ordem, com decência, porque o nosso Deus é um Deus organizado e ele sempre estabelece liderança para trazer disciplina, para trazer ensinamento, para trazer conselho e direção. É bíblico. E isso é importante porque aquilo que a gente vai ver na mensagem de hoje, ele continua: eu rogo a vocês, pelo nome do Senhor, que digais todos uma mesma coisa. Aqui ele não está falando de uma uniformidade onde todo mundo vai ser papagaio e vai repetir a mesma coisa. E nem que a gente vai ter o mesmo pensamento e a mesma linha teológica necessariamente. Aqui na nossa igreja, por exemplo, a gente tem as suas diversidades. O pastor, ele segue uma linha teológica na soteriologia. Alguns nem sabem o que é a soteriologia, porque a relevância não está nos termos acadêmicos. Amém? A relevância está na palavra de Deus. Alguns vão ser pré-tribulacionistas, outros vão ser pós-tribulacionistas. Essas são as questões periféricas, mas naquilo que é essencial, nós precisamos ter unidade. Por isso que Paulo fala: eu rogo que vocês falem todos uma mesma coisa, ou seja, estejam em uma só direção. Isso é importante deixar claro, irmãos. A outra igreja, a nossa igreja vizinha, os nossos irmãos que congregam em outro local, eles não estão num caminho errado só porque eles têm uma linha teológica diferente, uma interpretação de algum texto diferente. O que não pode? Olhar para a Bíblia e falar que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Isso é heresia. O que não pode? Falar que Jesus não é Deus. Isso é heresia. A Trindade não existe. Isso é heresia. Alguns conceitos, eles são primordiais. Outros não. Outros nós podemos conviver. Só que o ponto do versículo 10 é a palavrinha dissensão. Talvez na sua Bíblia, confere aí, vai estar escrito divisão. Existe um tipo de pessoa que ela acha que é super diferente, que é, sabe, a última Coca-Cola do deserto. Existe, de fato, pessoas que têm um dom, uma espécie de habilidade, de quando conhece uma ou outra pessoa, ela consegue olhar e falar assim: olha, esse fulano é estranho. Esse fulano, ele não me parece que presta. Só que tem gente que acha que tem essa habilidade e não tem. Tem gente que até se vangloria disso, e geralmente quem se vangloria de ter tal habilidade não tem tal habilidade. Quem sai falando aos quatro ventos: olha, na hora que eu te conheci, eu já sabia que tu era uma boa pessoa, que tu já era assim, assim, assado. Aquela outra pessoa ali, quando eu conheci, olha, o santo não bateu, né? Aí já é um negócio meio espírita, né? Na hora que eu conheci, eu já vi que não prestava, aí não sei o quê, aquela coisa toda. Tem gente que acha que tem isso. Mas, às vezes, a pessoa ela só fica com uma pinima. Ela só fica com algo contra a outra pessoa. A gente tem um costume de falar que a gente fica cismado com a outra pessoa, não é? O termo que a gente usa. O termo grego que Paulo usa para falar que não haja entre vós dissensões ou
divisões, esse termo no grego é cisma. Se escreve S-H-S-C-H-I-S-M-A. Não haja entre vós cisma. Quando a gente fica cismado com alguém, a gente cria uma divisão, uma dissensão, uma ruptura. A gente fica distante daquela pessoa. E geralmente a cisma, ela é baseada em absolutamente nada. Ela é baseada em um preconceito ou um achismo nosso que a gente cria na nossa cabeça que o fulano, ele é daquela forma e pronto, acabou. E a gente não dá nenhuma chance para tentar se relacionar com ele. Nós temos muito disso. A nossa geração, a nossa cultura, ela tem muito disso. Paulo, ele vem para combater isso no contexto da igreja. Não haja divisões, dissensões, cismas entre vocês. Por quê? Vocês foram conquistados por bom preço. Vocês precisam andar em harmonia, em uma harmonia doutrinária. Vocês precisam andar em uma harmonia relacional. O problema da igreja de Corinto, irmãos, não era teológico. O problema da igreja de Corinto não era nos dons e nas experiências. Nos primeiros versículos, Paulo fala, olha o verso 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Olha o verso 7 agora. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como Paulo está sendo enfático. O problema de vocês não é conhecimento, não é doutrina, não é teologia, não é experiência, não é dom. O problema de vocês é prática. O problema de vocês é atitude. O problema de vocês é vivência. O problema de vocês é que vocês têm uma vida prática distante do discurso de vocês, distante da experiência espiritual de vocês. Vocês têm que andar conforme vocês falam. Cumprindo Tiago 1,19, não seja somente ouvinte, mas seja também praticante da palavra. Então, Paulo, ele vem trazendo esse parecer para a igreja, para que eles andem em harmonia, sem que haja essa rusga, esse rasgo. Cisma no grego é isso, é dissensão, é rasgo, é fenda, é divisão, mas sejam inteiramente unidos. Sejam um. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Para nós, aqui parece que ele só está falando, olha, sejam unidos, estejam juntos. Só que no grego, quando ele fala sejam inteiramente unidos, é uma ideia de um termo médico. Olha, cada osso tem que estar no seu lugar. Estejam unidos como membros de um corpo. Aí você entende por que lá na frente, no capítulo 12, ele fala que a igreja é o corpo de Cristo? Ele já está introduzindo essa ideia no capítulo 1. Sejam unidos, estejam em harmonia. Assim como o corpo humano vai ter cada osso no seu lugar, você tem que ocupar o seu lugar dentro do corpo de Cristo. O verso 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Aqui o negócio começa a ficar estreito, né? A gente vê, como falamos na semana passada, os X9 de Jesus, né? Na comunidade, o X9 morre cedo, que dizem, né?
Na igreja, eles precisam existir. Por quê? A gente não pode trazer o pensamento mundano de querer empurrar os problemas com a barriga. Porque lá na frente eles vão estourar e vão estourar de forma pior. Aquilo que dava para ter sido resolvido lá atrás vira uma chaga enorme e isso leva a um êxodo da igreja, a uma dispersão da igreja. Isso leva a um desvio de muitos irmãos, que é a preocupação de Paulo. E na igreja, irmãos, não tem nada de me disseram, olha, me falaram, olha, eu ouvi falar a teu respeito que está acontecendo isso, isso, isso. Não é dessa forma. Na igreja, nós precisamos dar nomes. Por isso que, se chega para mim, pastor, olha, se a Ana chega para mim e fala, olha, a irmã Célia, ela está assim, assim, assado. Eu vou resolver. Mas eu vou chamar a irmã Célia e vou falar, olha, a Ana me disse que está acontecendo isso, isso, isso. Paulo não teve a preocupação de colocar, ele eternizou o nome de Chloe, botando no texto bíblico. Que dirá os líderes terem a preocupação na hora de resolver um problema? Não, nós vamos deixar aqui, ó, no anonimato. Não é, eu não sou o 90, amém, irmão? Eu não sou o 90, não é para chegar com o problema achando que a gente vai anonimato. Não, na igreja é tudo às claras, é transparente, é direto, porque nós estamos aqui vivendo em família. É por isso que uma das repreensões que vai ter no desenrolar da carta, que Paulo faz assim, olha só a loucura que está acontecendo. Vocês estão com problemas entre vocês e estão levando para os juízes para resolver. Vocês são família. Vocês resolvem em casa. Vocês resolvem um com o outro. Porque somos membros de um mesmo corpo. É assim que, como igreja, nós devemos, nós precisamos pensar. A família de Chloe, então, avisa Paulo. E Paulo, ele começa a agir. Porque a todo momento a igreja está em reforma. A todo momento a igreja está em processo de santificação. Sempre vai ter rusga, irmão. Sempre vai ter um pequeno escândalo. Sempre vai ter um pequeno problema. Mas, pastor, a gente está aqui, a aliança já tem 3 anos e meio e ainda não teve um grande problema. Calma. Quanto mais tempo demora, mais perto quer dizer que está chegando um grande problema. Que isso está profetizando? Não, irmão. Somos seres humanos. Somos igreja. Vamos ter desafios. Todo lugar vai ter seus desafios. A única coisa que eu peço a Deus é que eu não seja motivo de escândalo e pedra de tropeço para ninguém. E é o que você tem que pedir a Deus a respeito da tua vida. É isso que a gente tem que se preocupar, mas problemas todos os ministérios têm, todas as igrejas têm. Paulo plantou a igreja de Corinto. Se tem um lugar que a gente pode falar, lá o problema não era o pastor, era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto sendo plantada por Paulo teve problema? Não vai ter a aliança que foi plantada pelo Vitor? É claro que vai ter. É claro que vai ter seus desafios. Nós precisamos ter consciência disso. E não querer pessoalizar as coisas. Não, o que vão pensar de mim? Não, vou lá falar para o pastor. Vão achar que eu sou puxa-saco no pastor. Vão achar que eu estou querendo queimar o irmão. Não. Se você está com algum desses pensamentos, se arrepende. Só que nós precisamos ter ciência do que está acontecendo. Por isso que às vezes Deus tem que interferir e revelar, né? Inclusive parece que teve um pastor que foi preso. Parece que ele revelou demais, né? Aí o irmão foi, e é verdade, e processou o pastor porque ele expôs aquilo que Deus revelou para ele. É uma loucura. Olha, igreja é cada dia uma novidade que me surpreende. Verso 12. Quero dizer,
com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Paulo vai começar a tratar dos problemas mais emergentes. Só que ele vai tratar dos problemas na raiz dos problemas. É por isso que nós sempre precisamos estar a par do que está acontecendo. Tem muitos problemas que acontecem que o pastor é o último a saber. A liderança é a última a saber. Percorre a igreja inteira, a informação vai indo. Todo mundo, crente não é fofoqueiro não, né? Crente é tranquilo, crente não fala um com o outro, nada disso. Vai passando por todo mundo, para no final chegar no pastor, o pastor fazer milagre. Assim não dá para a gente ajudar. Paulo, tendo ciência de tudo o que estava acontecendo, eu vou lembrar o que falamos na semana passada. 1 Coríntios 5, Paulo vai advertir que tinha um menino, que tinha um pai e uma madrasta. E esse menino, ele estava tendo relações íntimas com a sua madrasta. Paulo ele vai falar no capítulo 6 e no capítulo 7 sobre o problema do casamento que estava tendo. Uns que queriam ficar mais solteiros e estavam levando a ferro e fogo essa doutrina. Capítulo 8, 9 e 10 estavam colocando em xeque se Paulo ele deveria ser considerado ou não apóstolo. Então Paulo vem e traz para si as suas credenciais e explica também nesse meio de campo que não tem comida sacrificada a ídolo, que eles estavam com medo disso, de comer a comida do mercado, que vinha lá dos templos pagãos. Olha só, ídolo não existe, ídolo é demônio. Todo outro Deus que existe é demônio. Acabou. Quer comer, come. Não quer comer, não come. Acabou. Esse capítulo 11, o problema da ceia. Eles, no ambiente que era para ter harmonia, eles estavam brigando. Capítulo 12, o problema dos dons espirituais. E ele pontua mais algumas outras coisas nos outros capítulos. Paulo ele vem tratando disso tudo. Só que antes de ele começar a tratar problema por problema, ele vai no fundamento de toda a problemática. E o fundamento de toda a problemática é que está tendo partidarismo. É que está tendo uma idolatria ao líder, ao mensageiro. Alguns estão falando entre vocês, eu sou de Paulo. Outros estão falando entre vocês, eu sou de Apolo. Outros estão falando, eu sou de Cefas. E outros, tão perigosos quanto, estão falando, eu sou de Cristo. Qual que é o grande problema aqui? Paulo está falando com gregos, amém? Corinto era na Grécia. Eles tinham o costume de venerar muito a filosofia e os filósofos. O que para nós hoje é o jogador, para nós que eu digo, é o Brasil, amém? Ou para a nossa geração. É o time de futebol, é o jogador de futebol, para eles eram os filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão, entre outros lá. Para eles era muito comum, eu sou de Sócrates, eu sou de Platão, eu sou de Aristóteles. Eles tinham isso. Quando eles se convertem, eles levam essa rusga para dentro da igreja. Primeira lição, irmão. O que a gente aprendeu lá no mundo, como viver, como agir, como pensar, todo o egoísmo, tudo isso, toda idolatria, tudo isso fica lá. Martinho Lutero fala que quando ele morre, o velho homem morre, ou deveria morrer nas águas do batismo, mas ele descobre que o miserável sabia nadar. Porque a gente sempre quer trazer os conceitos mundanos para dentro da igreja. E precisamos tomar cuidado com isso. Paulo ele é bem claro. Quando isso vai acontecendo, e detalhe, Paulo está sendo objeto de adoração.
Porque um dos partidos qual era? Eu sou de Paulo. Paulo começa a combater isso com veemência, falando, olha só, isso está errado. Vocês estão me idolatrando, por quê? Porque eu sou o fundador da igreja de Corinto. Fui eu que plantei. Vocês estão idolatrando Apolo, por quê? Lembra que eu falei que eles adoravam um discurso? Adoravam quem tinha uma bela forma de falar? Atos 18, 24 fala que Apolo, ele era poderoso e eloquente nas escrituras. Então vocês estão idolatrando Apolo, porque ele fala bem, ele prega bem, ele ensina bem. Vocês estão idolatrando Pedro, porque Pedro, ele chega e com uma mensagem, 3.000 almas se convertem. Para uma alma se converter comigo, eu tenho que pregar 3.000 vezes. Pedro prega uma só, 3.000 se convertem. Eu sou de Cefas, Cefas é Pedro. Eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. E tem os espirituais, né? Tem um brabão. Não preciso de pastor. Não preciso de liderança. Eu não preciso de igreja. Eu vou ficar na minha em casa. Eu recebo do Espírito Santo, está tudo certo. Eu sou de Cristo. E quando você lê aqui, né? Tu fala, ó, eu sou desse grupo aqui. Mas na igreja não é para ter grupo. Na igreja não é para ter divisão. Não é nem para ter o partido de Cristo. Porque aquele que se coloca como no partido de Cristo, ele está se colocando como se fosse mais espiritual do que os outros. Inclusive, Paulo, ele vai falar em Coríntios, lá no capítulo 3, por exemplo, olha, e aos espirituais eu digo. Quem que é esse grupo? Os espirituais. Os que diziam, eu sou de Cristo. Então, a igreja não pode ter os seus partidarismos. Por quê? Paulo responde, está Cristo dividido? Verso 13. Paulo foi crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei mais ninguém. Paulo, ele não estava com aquela preocupação que muito pastor fica, né? Batizei 51, batizei 100, ganhei 1.000 almas para Jesus, ganhei 1 milhão, que é mole, né? Você vai, faz uma live, aí o pessoal fala, aceitei Jesus, mas a vida de ninguém muda, né? Aí vai e fala lá, ó, tantas vidas se converteram comigo. Mentira. Paulo não tinha essa vaidade. Olha, eu batizei todo mundo. Não. Ah, eu sou o plantador da igreja. Eu sou o apóstolo. Ele não tinha essa vaidade. E chega num determinado momento que ele agradece a Deus. Eu imagino, né? Ainda bem que eu não batizei esse povo. Que era capaz até deles usarem isso como prerrogativa para falar que eles são de Paulo. Eles não têm que ser de Paulo, eles não têm que ser de Apolo, eles não têm que ser de Pedro, eles não têm nem que falar que são de Cristo, eles têm que ser um. Não pode haver divisão, porque Jesus não está dividido, Jesus é um só, a igreja é uma só. Essa tem que ser a preocupação. Andar em conformidade, falando a mesma coisa, sendo unidos, sendo família em Cristo Jesus. Porque o Evangelho, irmãos, é maior do que tudo isso. O Evangelho transcende as personalidades gospel, transcende a personalidade pastoral, transcende a liderança. Deus usa a liderança, é a forma de Deus agir na humanidade, mas o culto não é liderança, o partidarismo não é liderança, a devoção, a adoração é única e exclusivamente para Deus, é só para Ele. Paulo, olhando para isso, ele brada no verso 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras,
para que a cruz de Cristo não se faça. A pregação do Evangelho tem que ser a pregação do Evangelho. Claro, pastor, tem que ser a pregação do Evangelho. Só que Paulo, ele vai começar a desenvolver, que é o que vamos ver na semana que vem, uma preocupação com o sofismo, com a retórica, com a forma de falar. Tem algumas pessoas que, quando você coloca o microfone na mão delas, irmãos, é uma loucura. Elas falam muito bem. É uma coisa natural. Agora, tem outros que ficam treinando a forma de falar. Que eles vão ver a entonação, vão vendo o volume, a hora que eles vão aumentar o tom da voz, a hora que vão diminuir. Tudo isso para mexer no teu emocional. Tem outros que vão mais além, pegam o teclado, e na pregação tem aquele, fundinho musical. Para a gente melhorar, a gente coloca aquele fundo preto. O pastor tem uma pinima. Como é? Tem, o que eu falei no início, do grego de divisão. Tem uma cisma com a parede preta. Você vai entender o porquê. Aí bota a parede preta, aí deixa aquela luz bem aqui. Que na filmagem parece que eu sou 100% careca, mas não sou 100% careca não, irmão. É que fica a luz bem aqui, reflete a careca. Mas aí deixa aquela luz aqui. E esse ambiente, eles dizem, é para tirar a atenção do que acontece ao redor e focar na palavra. Só que esse ambiente é para te induzir emocionalmente a acreditar, sem que tu use a tua mente para saber se você crê ou não crê naquilo que estão dizendo. São técnicas psicológicas, são retóricas, são sofismas para prender e cativar a atenção. Paulo, ele se preocupa com isso, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Agora, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Quando eu uso muitos apetrechos para persuadi-los, muitos métodos, muitas estratégias para fazer você aceitar a palavra de Deus, você não aceitou a palavra de Deus. Você aceitou o método. Você aceitou a estratégia. Você aceitou o sofismo. Você aceitou porque eu falo bem. Você aceitou porque eu botei um ambiente aqui todo propício, aquele ar-condicionado, isso é técnico. Empresários usam isso em reunião, advogados. Eu tenho que lidar semanalmente com o advogado, não porque estão me processando. Já teve gente que me processou, mas não é o caso agora. Eu tenho que lidar com advogados e eles já me falaram isso. A gente traz o cliente aqui para o escritório, a sala é climatizada, está vendo que aqui é meio escuro, aquela luz aconchegante, que é para induzir o cliente ao fechamento. Tudo isso que fazem são técnicas. Fazem isso com shopping, irmão. Não dessa forma, mas eles têm a técnica para te induzir a vender. Você já reparou, quando você está andando no shopping, o piso do shopping ele é escorregadio, sabe por quê? Para fazer você andar devagar, para você prestar atenção na loja, para você comprar. Eles vão te induzindo a fazer o que você quer. Paulo com essa preocupação, porque lá na Grécia o pessoal falava bem. O pessoal, os filósofos, eles iam para as praças públicas fazer os seus discursos. E sabe o que eles faziam no final do discurso? Eles tiravam o chapéu, eles tiravam a bolsinha e iam colhendo dinheiro, ofertas. Não fazem isso hoje não, né? Onde que aprenderam? Lá na Grécia. São os sofismas para persuadir o povo. Paulo se preocupa. A pregação da palavra tem que ser nua e crua. A pregação da palavra tem que ser transparente. A pregação da palavra tem que ser clara. A pregação da palavra tem que ser direta. É a palavra.
A palavra, somente a palavra. Não é técnica, é palavra, é Bíblia, é Evangelho. E Paulo, ele se regozijava. Paulo, ele não vem falar de uma unidade fajuta, barata e errada. Paulo vem falar de uma unidade de verdade. Gênesis 11, a gente tem uma unidade fajuta e barata. Qual a unidade que temos em Gênesis 11? A Torre de Babel. Aquilo é uma unidade. Só que eles são claros em afirmar, olha, o que nós queremos é fazer o nosso nome grande. Aí Deus vem, eles falavam uma mesma língua, e como castigo, Deus lhes dá a confusão das línguas. Em Atos 2, quando o povo está reunido, não no seu nome, mas no nome do Todo-Poderoso, no nome daquele que morreu e ressuscitou, no nome do Criador do Universo, no nome do Soberano, vem e todos falam uma mesma língua. Quando nós estamos na igreja, buscando os nossos próprios interesses, pode ler lá Gênesis 11, eles falam, vamos fazer o nosso nome grande, vamos fazer o meu nome grande. Quando o foco sou eu, tem dissensão, tem cisma, tem divisão, tem ruptura. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Cristo está dividido? Não. Quando falamos em um mesmo nome, qual é esse nome? Jesus. Vem a harmonia e a unidade da igreja. Por isso, Aliança Cristã, caminhe sob o nome de Jesus. Caminhe sob o nome de Jesus. Porque nele há sabedoria, nele há a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.